I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Trabalhadores do mundo, univos. Vocês não têm nada que perder além de suas correntes. Sejam todas e todos muito bem-vindos a um episódio de Mundo de História. Um episódio especial dessa vez, começando com a famosa frase de Karl Marx, que o princípio dela, Trabalhador do Mundo, univos, está no Manifesto Comunista. Ela dá a última frase do livro. E essa introdução diferente para falar de um tema que tem a ver com a luta socialista, mas não é apenas da luta socialista, que é o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, trabalhadoras, trabalhadores, ou como esse dia ficou marcado como como o dia da luta da classe proletária. Eu estou gravando esse episódio justamente no dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Espero que gostem desse episódio e, novamente, Trabalhando no Mundo, univos. Nós temos que ir para os Estados Unidos da América, mas mais precisamente nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão no século XIX. Em um contexto em que os trabalhadores americanos acreditavam que no país agora pacificado e unido conseguiriam trabalhar e construir um país mais rico e igualitário, mais igual, onde todos tivessem as oportunidades. Porém, o sonho dos Estados Unidos, o sonho desses trabalhadores, seria impactado, seria obstruído pela corrupção, pela crescente desigualdade e pelo capitalismo monopolista. Porque a realidade é que o capitalismo, desde aquela época, permitia apenas que um pequeno grupo de indivíduos se enriquecesse extremamente, enquanto os outros são obrigados a vender a sua mão de obra. E por que vender a mão de obra entra como questão muito importante nesse tema? Com o fim da Guerra de Secessão e com o contexto europeu, principalmente o europeu, problemático, os Estados Unidos passou a ser palco de uma grande imigração de europeus. E qual é a questão relacionada a isso? Quando nós temos uma grande oferta de mão de obra disponível, nós temos muitos trabalhadores ociosos ou muitas pessoas procurando emprego, a tendência é o salário diminuir, principalmente naquela época. Os grandes donos de fábricas, empresas, de indústrias viam que eles poderiam pagar pouco, porque se um não quisesse, haveria mais vários querendo uma vaga de emprego. Por isso eram baixos salários e condições e direitos trabalhistas mínimos. Ressaltando ainda uma situação ainda agravada pelas péssimas condições de trabalho que o proletariado era exposto, onde acidentes de trabalho e até mesmo mortes eram comuns. E quando eu digo proletariado, não pense, você que me escuta, que eu estou falando apenas de homens. Estou falando de homens, mulheres e também de meninos e meninas, que também trabalhavam em fábricas e também trabalhavam em minas. Inclusive, nos Estados Unidos, atualmente, há estados aprovando que menores de idade, que adolescentes, possam trabalhar à noite em minas. E o fato é que a situação dos Estados Unidos era bem problemática. Houve várias greves no período pós-Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Greves essas que eram rapidamente condenadas pelas elites políticas e econômicas por motivos óbvios. As greves iam contra seus interesses. Mas não eram apenas condenadas, elas também eram reprimidas e muitas vezes de forma violenta pela polícia, pelo exército e até mesmo pelo chamado Pinkertons. Para quem não conhece os Pinkertons, para quem já jogou Red Dead Redemption, eles aparecem. Era uma espécie de milícia dos Estados Unidos que também atuava como detetive. Então são detetives privados que atuavam também com milícia que o Estado contratava para combater aqueles movimentos grevistas, movimentos operários. Ressalto, porém,
que toda essa pressão, toda essa violência em cima do proletariado não impedia que os movimentos sindicais crescessem. Sendo que a prova disso é o surgimento da Workingman Benevolent Association, Associação Benevolente dos Trabalhadores, uma tradução livre, ou dos homens trabalhadores, que seria o primeiro proto-sindicato ou sindicato que surge nos Estados Unidos. Mas apesar de todo esse movimento, as greves não conseguiam grandes vitórias. Conseguiam algumas vitórias, impedir demissões, forçar recontratações, pequeno aumento salarial, mas não tinha uma grande vitória nacional nos Estados Unidos. E nós chegamos no ano de 1877, quando dezenas de milhares de trabalhadores por diversos americanos entraram em greve por conta de cortes salariais na indústria, no serviço ou nas empresas de transporte ferroviário, transporte dos trens. E era algo muito comum, o corte de salários, e os trabalhadores tinham que aceitar, porque se reclamassem, perderiam seus empregos e seriam facilmente substituídos. Afinal de contas, a mão de obra ofertada, disponível, era alta. Essa greve ficou conhecida como a Grande Greve das Ferrovias, e ela durou 6 semanas e só chegou ao fim quando os estados utilizaram novamente da violência para reprimir os trabalhadores. Sendo que, depois de 6 semanas, mais de 100 pessoas foram mortas por ação direta do Estado. E vale ressaltar que a mídia dos Estados Unidos rotulou esse movimento como radical, comunista, socialista, sendo que eles não eram. Essa população, os trabalhadores que protestaram, não eram socialistas. Eles eram trabalhadores explorados que estavam lutando para ter um salário que possibilitasse eles de viver de uma maneira adequada. Eles queriam apenas poder viver, criar sua família sem passar por sofrimento, sem passar pela exploração. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Nem tudo era um mar de flores no mundo do proletariado, na organização do proletariado. Nós estamos falando do século XIX e dos Estados Unidos. E é impossível falar desse momento, nos Estados Unidos, mas no mundo, sem falar do racismo, da xenofobia, do darwinismo social. Os homens brancos, a população branca dos Estados Unidos, mesmo os trabalhadores, defendiam teses racistas. Havia um movimento para considerar que as pessoas brancas eram superiores às negras ou a populações asiáticas. Havia também um discurso que a direita recupera nos dias de hoje, a direita e extrema-direita, de que os imigrantes roubam os empregos. Ou seja, é um discurso dado atualmente que está há mais de século sendo utilizado. Mudou apenas quem está falando ele. Mesmo assim, não mudou tanto, pra ser sincero. Mesmo dentro das organizações sindicais, como por exemplo a Workmen Benevolent Association e outras que eu vou falar mais pra frente, havia um afastamento com as populações negras dos Estados Unidos. Tanto que quando passaram a entrar, havia encontros sindicais separados, havia uma segregação dentro dos próprios sindicatos. E eu retomo lá uma fala do episódio anterior, com o professor Robert Brunner, que ele fala que nesse momento de crise, quem mais sofre são as minorias. E naquela época não era diferente. Olha só, a minoria, que já era a minoria por ser o trabalhador urbano, trabalhador assalariado, ressaltando aqui que minoria não é aquele grupo em menor quantidade, mas é aquele grupo com menor representação política. Então, naquela época, o proletariado, até os dias de hoje, é uma minoria política, porque não é bem representado politicamente, não tem seus interesses representados. Então, todo nesse contexto de ser uma minoria, no sentido de ser trabalhador, os negros, negras, e um exemplo de outra população eram os chineses, que migraram muito.
para os Estados Unidos, sofreu ainda mais com discriminação dentro da sua própria classe social, mostrando o caos que os Estados Unidos se encontravam. Eu tenho que voltar por tempo para falar da década de 1860, quando o Sindicato Nacional, realmente, como o nome próprio não diz, uma União Trabalhista nos Estados Unidos, colocou que um de seus grandes objetivos seria a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Hoje, nós temos no Brasil 8 horas de trabalho diário. Naquela época, nos Estados Unidos, no Brasil, em diversos países, era comum jornada de trabalho de 12, 14 até 16 horas. E pensa comigo, se o trabalhador trabalha 14 horas, e vamos supor que ele conseguir dormir 8, o que ele faz em 2 horas? Era uma luta com muito motivo, que tomou como slogan para eles a ideia de 8 horas para trabalho, 8 horas para sono e 8 horas para o que nós quisermos. Que é lazer, ficar à toa, curtir a família, passear. Isso que eles defendiam. E muitos podem perguntar, mas não havia nenhuma lei que regulamentava o trabalho diário às 8 horas? Havia, mas as empresas ignoravam porque não tinha nenhuma fiscalização a respeito disso. O governo não se dava o trabalho de fiscalizar uma lei que eles mesmos criaram. Ao longo da década de 60 e 70, várias greves ocorreram exigindo isso, mas nada muito forte. Porém, houve uma questão interessante. O surgimento de um grupo chamado os Cavaleiros do Trabalho, The Knights of Labor, se preferir em inglês. Um grupo que ganhou força e apoio na década de 70 e 80, justamente como uma união sindical, como uma união de trabalhadores para lutar por seus direitos. Um grupo foi posto à prova em 1885, quando uma empresa de um empregado chamado Gold cortou salários e demitiu grevistas. Os cavaleiros comandaram uma greve em 85, conseguiram conter as demissões e o corte de salários. Foi um momento de glória. Os cavaleiros mostraram para que eles vieram. Tanto que chegaram a cerca de 700 mil membros dessa organização. Os trabalhadores estavam, de fato, se organizando. No ano seguinte, a mesma empresa do empresário Gold foi novamente alvo de manifestação dos trabalhadores. Nesse caso, porque um funcionário da empresa, durante o horário de trabalho, foi a uma reunião sindical e por isso foi demitido. Resposta à demissão, seus colegas declararam greve e falaram que só voltariam a trabalhar quando seu amigo fosse recontratado e todos tivessem aumento de salários. O que era restrito ao Texas se espalhou por diversos estados, mas não de forma uniforme. Por que eu digo isso? Os cavaleiros representavam, sim, um sindicato, mas apenas um. Havia outros sindicatos nos Estados Unidos que não vale a pena ficar citando todos aqui. Mas os sindicatos da ferroviária, por exemplo, não aderiam à greve. Era muito complicado, por mais vantajoso que fosse sindicatos se apoiarem, acabava sendo muito complicado de realizar essa negociação e formação de uma aliança. O fato é que o Gold não estava disposto a ceder e passou a utilizar novamente da força para conter os trabalhadores. Nesse momento também vale a pena citar a extrema esquerda. Não estou falando dos socialistas nem dos comunistas. Estou falando dos anarquistas. O movimento anarquista ganhava muita força nos Estados Unidos. Ganhava tanta força, uma força que ganhava inclusive pelo meio do uso da violência, o que acabava afastando os cavaleiros do trabalho desse grupo, ou pelo menos na teoria. Porque o líder dos cavaleiros do trabalho, chamado Terence, dizia para se afastar dos anarquistas, seus colegas se afastaram dos anarquistas porque não comportavam com essa violência. Porém, na prática, não existia esse afastamento. E a prova disso foi no dia 1º de maio. Em 1º de maio de 1886, respondendo aos chamados anarquistas, entre 300 e
500 mil trabalhadores foram às ruas por todos os Estados Unidos. Eles estavam protestando muito. Era a grande massa proletária dos Estados Unidos manifestando contra a opressão dos patrões e pela redução de trabalho. Esse movimento duraria dias. Porém, em 3 de maio, a questão ficou um pouco mais grave. Uma discussão se iniciou durante discursos anarquistas, quando grevistas e trabalhadores que não aderiram à greve se encontraram e começaram a discutir. A polícia interviu para proteger, inclusive, os fura-greves, como são chamados, usando violência. Os anarquistas fugiram, porém na fuga foram alvejados e cerca de 6 trabalhadores foram então assassinados covardemente com um tiro pelas costas. No dia 4, no dia seguinte, a população voltou às ruas. 15 mil trabalhadores se reuniram na chamada praça de Haymarket para manifestar justamente contra a violência policial, contra o uso da máquina do Estado contra o trabalhador. Era um clima tenso, mas estava pacífico. Pelo menos até o final. Quando já estava se encerrando o encontro, tinha mais ou menos 5 mil pessoas ali presentes. A polícia entrou na praça para garantir a dispersão do público. Porém, uma bomba foi jogada no meio dos policiais. Ninguém sabe quem jogou a bomba. Mas um policial foi morto. A resposta da polícia foi abrir fogo. Vários manifestantes foram mortos e outros 50 foram feridos. E muito pode estar pensando, se ninguém sabe quem jogou, o crime ficou sem solução e sem culpados. Sim e não. O crime continuou sem solução. Até o dia de hoje nós não temos ideia de quem jogou. Porém, 7 suspeitos foram condenados sem prova nenhuma a pena capital e mais um a 15 anos de prisão. Dos 7 condenados, 2 tiveram a pena de morte comutada em prisão perpétua, porém Parsons, Spy, Fisher e Engel foram enforcados na prisão e Ling, que era o 7º líder, tirou a própria vida antes de ser morto. Ou seja, trabalhadores estavam manifestando por busca de seus direitos e contra a violência, se encontraram no meio de uma confusão que ninguém sabe quem iniciou e foram executados pelo Estado sem prova, sem motivo nenhum. Essa é uma das grandes questões. Como os trabalhadores estavam sendo cada vez mais oprimidos. E, infelizmente, os Cavaleiros do Trabalho e movimento acabaram dias depois. Os sindicatos perderam muito parte do apoio, tanto que até o dia de hoje é difícil encontrar sindicatos unidos. Há sim, mas há muitos poucos. Ou, se há, são fracos. Porém, há uma chama de esperança, já que o Bernie Sanders está ajudando, inclusive acho que é o único político dos Estados Unidos que presta, está ajudando jovens, principalmente, a ser, como eles falam, unionize, a se juntarem a sindicatos. Ao longo das décadas seguintes, os trabalhadores conquistaram a jornada de 8 horas. E foi justamente todo esse movimento de 1º de maio ao dia 4, ou seja, toda a luta por direitos, todo o massacre dos trabalhadores, que deu origem ao 1º de maio. Apesar do massacre ter ocorrido no dia 4, como todo movimento se iniciou no dia 1º, o dia 1º de maio ficou marcado como Dia Internacional dos Trabalhadores, sendo feriado na maior parte dos países do mundo. Um feriado marcado por sangue e pela luta dos trabalhadores, daqueles que têm que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Para finalizar esse episódio, vou falar rapidamente do Brasil, toda essa questão, que no Brasil, principalmente no início do século XX, houve sim um grande movimento operário, tanto que em 1917 houve a primeira greve geral do país. Em 1930, nós tivemos a criação do Ministério do Trabalho,
32, a regulamentação das 8 horas de trabalho diário. 34, justiça do trabalho. 37, porém, Vargas volta atrás de tudo, proíbe a greve e manifestações trabalhistas. Afinal de contas, 37, nós estamos falando de um Estado Novo, de um momento que Vargas queria um maior controle do país, queria uma maior pressão sobre os trabalhadores. E nós temos em 1940 a criação do salário mínimo e em 43 o anúncio da consolidação das leis do trabalho, a CLT. E justamente por todas as ações e apesar da repressão trabalhista que o Vargas foi considerado por muitos o pai da lei trabalhista do Brasil e foi adorado, literalmente adorado por operários e suas famílias. Direitos dos trabalhadores e trabalhadoras não foram dados, foram conquistados. Essa é a mensagem que eu quero passar. Foram conquistados literalmente a custo de sangue. Não só nos Estados Unidos, mas em diversos países da Europa, em diversos países de todo o mundo, os operários se juntaram para exigir, não necessariamente em um movimento comunista, mas em um movimento de trabalhadores melhores condições de vida. A luta por direitos trabalhistas é constante. Eu espero que esse episódio tenha servido não apenas para ensinar um pouco mais de história, mas fazer refletir sobre como os trabalhadores que mantêm a sociedade de pé, que trabalham para a sociedade, têm sido tratados nos últimos séculos. Espero mais ainda que sirva para inspirar a você que me escuta a lutar, independente do seu gênero, independente da sua classe, independente de onde você trabalha, qual cargo você tem, qual emprego você tem, qual área você atua, a lutar por mais direitos, a lutar por uma vida melhor para você e para os seus filhos. Novamente, trabalhadores do mundo, univos. Ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les corps? Eu agradeço a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Agradeço em especial ao Felipe, vulgo do Ratão, por financiar nosso podcast. Se você quer fazer o mesmo, você pode fazer isso por meio do Catarse ou pelo Pix. Todos os dados estão no nosso Instagram, @Mundo de História. Nós também estamos no Facebook e Twitter, páginas do mesmo nome. Nos siga lá, estou sempre postando lá quando saem novos episódios. Você pode mandar dicas, sugestões, críticas, comentários, ou bater um papo sobre história lá. Sempre que der, eu respondo. Esse episódio, estou também tentando uma coisa nova. Eu estou colocando para vocês responderem no Spotify a opinião de vocês sobre o episódio, mandar um feedback. Mas, no mais, você também pode nos ajudar. Você também pode nos ajudar, não necessariamente compartilhando esse episódio com seus amigos, compartilhando no Instagram ou link, curtindo o nosso podcast na plataforma que você preferir de escutar, curtir nossas páginas. Mas, no mais, agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Espero que o dia 1º de maio tenha sido um bom feriado, tenha conseguido descansar. E no mais, vejo todos vocês na próxima semana.